Da saúde hoje com um tema muito interessante e muito importante da gente abordar aqui no nosso programa sobre hepatites virais. E a gente vai conversar aqui com duas profissionais da área que vai debater aqui esse assunto, que vai ilustrar um pouco sobre hepatites. É algo que a gente ouve muito se falar, mas precisa muito de cuidado, precisa de muita atenção e muitas vezes não é tão divulgado aí entre a sociedade. Por isso que o Hora da Saúde existe, para a gente trazer esses assuntos tão importantes para a nossa sociedade. Mas antes de eu apresentar as nossas entrevistadas de hoje, ela já está aqui no estúdio, mas eu vou convidar você aí de casa e elas também para acompanhar essa matéria tão importante e especial que nós preparamos para dar uma ilustrada sobre o nosso assunto de hoje. Veja. A hepatite é uma doença que afeta o fígado e causa inflamação do órgão, o que pode ocasionar diversos malefícios para a saúde. Existem vários tipos de hepatite. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia, as virais são as mais prevalentes aqui na capital. A hepatite viral A, ela tem uma transmissão oral, fecal, e ela acomete mais crianças, né? Tanto que a gente tem a disponibilização dessa vacina no calendário infantil. As hepatites virais B e C, a transmissão dela é através de contaminação sanguínea, que pode ser nas relações sexuais, uso de agulhas compartilhadas, no uso de drogas, ou ainda em pessoas que sofreram algum tipo de acidente de material biológico. E você tem o costume de fazer exames periódicos? E acha importante a prevenção da hepatite? É importante a gente estar com a saúde em dia, né, para saber como está o corpo. Aparentemente bem, né, mas por dentro vai saber. Tem que se prevenir enquanto é tempo. Todo mundo está sujeito a essa doença, então é importante se cuidar mesmo. Alguns tipos de hepatites virais são curáveis e outras, embora não tenham cura, têm tratamento. De acordo com os especialistas, tão importante quanto a prevenção é o diagnóstico precoce da doença. Isso vai fazer com que a hepatite tenha uma maior chance de cura ou de controle de acordo com o tipo de vírus contraído. A ela não tem um tratamento específico, mas como ela não tem grandes repercussões, ela costuma conseguir ser tratada de forma clínica mesmo, através do acompanhamento médico. Infelizmente, para a hepatite B não há uma cura, né? E já para o vírus da hepatite C há o tratamento, há a cura, porém não existe a vacinação contra o vírus da hepatite C. Além de disponibilizar vacinas, a Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia realiza testes que detectam as hepatites virais. Hoje é disponível de forma ampliada no CRDT, que é o Centro de Referência de Doenças Transmissíveis, através do centro de testagem. Então, todos os dias, de segunda a sexta, porta aberta, né? O indivíduo que queira se testar, ele pode ir até o CRDT e somente solicitar que seja realizado esse teste. É um teste que o resultado sai em 20 minutos e lá mesmo ele vai ter o aconselhamento por um profissional de saúde em relação ao resultado desse teste. Também as 13 unidades de emergência dispõem dessa metodologia de teste e também, atualmente, 68 unidades de atenção primária também dispõem desse teste. Neste mês é realizada a campanha Julho Amarelo, de prevenção e combate às hepatites. Essa matéria é mais uma maneira de te lembrar sobre a importância de manter a atenção sobre a doença. Bom, vocês puderam ver aí a nossa matéria, tão importante a gente trazer esse assunto aqui, né? A gente abordar esse tema sobre hepatites virais. Agora nós vamos conhecer as nossas entrevistadas profissionais da área, que conhecem de fato o que nós estamos falando aqui e vai poder tirar todas as nossas dúvidas, as dúvidas de vocês aí em casa. Eu tenho uma alegria de receber aqui no programa Hora da Saúde a doutora hepatologista, médica hepatologista do HGG, a doutora Patrícia Borges. Seja muito bem-vinda ao nosso programa, doutora. Muito obrigada pelo convite. Nós que agradecemos aqui por sua presença. E tenho a alegria também de receber aqui a coordenadora do programa IST, AIDS e hepatites virais da Secretaria Municipal de Saúde de Aparecida de Goiânia, a Daniele Prats. Seja muito bem-vinda também ao nosso programa. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. Pode convidar sempre que eu estarei aqui com vocês. As portas já estão abertas para as duas voltarem mais vezes. Estamos à disposição. A gente estava conversando aqui em off, inclusive, nós estamos muito à vontade aqui, né, doutoras? Elas já se conheciam anteriormente também, né, de outros trabalhos
detalhes, mas eu gostaria que as duas respondessem essa pergunta para mim, para a gente definir de fato o que são as hepatites virais. Podem ficar à vontade, a doutora Patrícia responde primeiro, depois a Daniele dá seguimento à resposta. Como que a gente pode definir as hepatites virais? Então, hepatite é toda e qualquer inflamação do fígado. Então, quando a gente fala que nós temos uma hepatite, ela é uma inflamação. E essa inflamação ela pode ocorrer por vários motivos. Então, pode ser pelo álcool, pode ser causado por uma hepatite autoimune, uma hepatite medicamentosa, mas existem as hepatites virais. Então, no caso das hepatites virais, que é o que nós estamos falando agora, que nós estamos no mês de conscientização das hepatites virais, mês de julho, então, os agentes causadores são vírus. E os principais vírus que nós temos são os vírus hepatite A, B, C, D e E, que são os mais comuns. Você quer falar alguma coisinha? Não, acho que... É isso, né, Daniele? É isso mesmo que a gente tem que focar. O foco da campanha é a prevenção das hepatites virais. E aí a gente tem muitas coisas para falar em relação à prevenção. Já até entrando nesse assunto com relação à campanha também especificamente, né? É importante a gente trazer essas campanhas para a sociedade, né? Porque muitas vezes as pessoas ouvem falar hepatite, ok. Mas quais são esses tipos de hepatite? De que forma, né, são contraídos esses vírus? De que maneira é contaminado, né? E muitas vezes as pessoas não sabem de que forma existem essas contaminações. E a pessoa pode estar contaminada, só vai descobrir depois e nem lembra, né, quando aconteceu essa contaminação. Então é importante essa conscientização para a população dentro dessas campanhas, né? Para a gente abordar esse tema com a sociedade. E de que maneira são contraídos as hepatites dentro dessa transmissão aí? É fácil a contaminação? Eu já ouvi muito falar que até o cuidado de você ir para manicure, né? Você pode contrair uma hepatite, tatuagens, piercings. Então, assim, precisa tomar muito cuidado até com o que a gente vai fazer no nosso dia a dia para não se contrair uma hepatite viral? Exatamente, são esses pequenos detalhes mesmo que a gente foca, né? As hepatites virais, elas são transmitidas desde compartilhamentos de objetos comuns mesmo, que são pérfuro-cortantes, né? Que cortam, que têm um contato com sangue, como alicate de unha, né? Materiais de uso para realizar piercing, tatuagem, né? Em locais que não são de confiança, transfusão de sangue, materiais que têm contato com sangue em locais de odontologia também pode transmitir o vírus, até o esmalte de unha pode transmitir o vírus pode ficar dentro do esmalte e se contato com sangue de outras pessoas, né, com corte de outras pessoas, pode transmitir o vírus. E aí é importante a gente pensar, né, no que a gente pode fazer para prevenir. Nesse caso, a gente tem que levar o nosso kitzinho de esmalte da manicure para manicure. A gente precisa levar nosso alicate de unha, né, nosso palito, né, lixa, esmalte, tudo para manicure, que é um ato simples, né, mas que tem um valor muito significativo na prevenção das hepatites virais. E a gente está pensando não só em nós, né, doutora Patrícia, mas está pensando no outro também, né, no cuidado com o outro. E nesses pequenos detalhes aqui que a Daniele abordou, que a gente traz esse cuidado, né, para si e cuidado até com a transmissão, né, não tem como a gente não falar de pandemia, né? Porque nós ainda estamos no momento pandêmico. Hoje, menos do que quando começou, mas ainda estamos no meio da pandemia. E muito se falou no cuidado com o outro, né? Use máscara, higienização das mãos e tudo mais. Cuidado com o outro, não pensando somente na gente, mas no outro. E também na questão da hepatite viral, na contaminação é da mesma forma, né? Sim, eu acho é muito importante, a Daniela explicou para a gente da contaminação, então é importante as pessoas lembrarem, porque assim, existem, como eu disse no início, né, são vários tipos de hepatites virais. O que nós focamos principalmente na campanha do Julho Amarelo são contra as hepatites B e C, que são essas hepatites de contaminação, a gente chama de parenteral. Então, contato com sangue de uma pessoa contaminada, né? Então, todos esses fatores disso que a doutora Daniela falou, são importantes, é importante a gente só diferenciar assim, e lembrar principalmente do fator de risco da hepatite B, que é muito comum na relação sexual. Então, relação sexual desprotegida é um fator de risco para a contaminação da hepatite viral B e C também.
E lembrando que não existem só esses tipos de hepatite, que é o que a gente foca aqui na campanha. Então existe hepatite A e hepatite E também, que são de transmissão, nós chamamos de fecal oral, ou seja, transmissão por gotículas, por alimentos contaminados, mal lavados, mal cozidos, água não filtrada, e principalmente em regiões de baixa condição socioeconômica. Então, locais que têm esgoto a céu aberto, todos esses locais, se não tiverem uma higienização muito adequada, eles podem levar à contaminação de outras pessoas. Então, é sempre importante manter realmente o hábito, o costume de lavar sempre as mãos, higienizar as mãos. Nesses casos, no caso da hepatite A e E, que são de contaminação oral, né, fecal oral. Nesses casos aí também, doutora, com relação até em lavagem de alimentos, pode ser transmitidos com relação à água? Pode sim, é o que eu falo até para os pacientes no consultório, né? A contaminação dessas hepatites, elas estão assim, por exemplo, quem não almoça em restaurante fora de casa, né? Que não sabe a procedência, muitas das vezes, da lavagem das frutas e das verduras. Então, infelizmente, né, o ideal é que nós formos consumir esses alimentos, que seja num restaurante que tenha uma boa assiduidade, que você possa ver até mesmo como que é feita essa comida, né? Tem restaurantes que a cozinha é aberta. Então, nesses casos, você sabe a procedência, sabe que está sendo lavado, você sabe de uma higienização legal. Outra coisa é a questão de pegar a fruta do pé, né? Quem não pega a fruta in natura no pé e come, e tem que ter muito cuidado dos locais que você pode fazer isso, né? Você está lá no interior, você sabe a origem da água, você sabe, né, que foi um cuidado ideal, mas o ideal mesmo é pegar a fruta in natura e lavar, assim como as verduras, os legumes, cozinhar, né, fritar bem, tudo isso tem que ser bem, e a água somente é filtrada, né, ou fervida, ou água mineral, né, que é o ideal. Então, assim, esses cuidados são importantes porque, assim, água da torneira, né, locais de muito pouca higienização podem ser fatores de risco para contaminação. Daniele, com relação aos sintomas, principais sintomas, de que forma a gente consegue observar dentro de casa mesmo? Existem sinais que a gente consegue identificar? De que forma esse sinalzinho de alerta é apontado ali no pai, no esposo, na esposa, na pessoa que está ali dentro de casa, no avô, na avó? Percebeu alguma coisa? De que maneira são identificados esses sintomas? Em relação às hepatites, eu acho que o que a gente deve mais ressaltar é que elas são silenciosas, né? Então, ela demora para aparecer sintomas. Mas quando aparecem, geralmente o paciente ele fica enjoado, né? Ele pode vomitar, sente dor na barriga, ele fica com a pele mais amarelinha, que o povo fala de tiriça, né? Que é a icterícia. Pode também fazer o cocô mais claro, né? A urina mais escura. Então, esses são os sinais e sintomas das hepatites virais. Mas, até que chegue a aparecer sintomas, isso vai demorar. Então, o interessante é que as pessoas, elas realizem testes, né? Realizem os testes de hepatite B e hepatite C, que é gratuito no SUS. E em Aparecida a gente tem todas as UBSs que em qualquer UBS, é fácil fazer esses testes. Exato, livre demanda, você chegou, você faz. E a gente também tem um centro de testagem e aconselhamento, que é o local de referência para fazer esses testes. E após o diagnóstico, a gente também tem o serviço de assistência especializado, onde é realizado todo o tratamento e acompanhamento desse paciente. Então, o importante é testar, né, fazer esse diagnóstico precoce o quanto antes de aparecer os sintomas. Muito, muito, muito bom, muito importante a gente falar disso. A gente vai dar uma pausa aqui, porque a gente ainda tem muita coisa para falar sobre esse assunto, mas é logo depois do intervalo. Fique com a gente. Se você gostou do assunto, achou interessante, conhece alguém que ainda não sabe muito bem sobre hepatites virais, pede para a pessoa ligar aqui no Hora da Saúde.